Olá, seja bem-vindo ao programa 1 contra 1, temporada 2024. No episódio de hoje, recebemos aqui nos estúdios da Vale Play o ex-vereador e presidente do Partido Novo em Rio do Sul, Marcos Sávio Zanella. Aqui na bancada, vamos falar da organização do partido para a eleição, posicionamentos, alianças ou proximidades e muito mais. Antes de mais nada, Marcos, obrigado pela sua presença aqui mais uma vez no programa 1 contra 1. Obrigado, Banheira. Eu que agradeço mais essa oportunidade de poder falar para o público de vocês. E como tem feito com todos que têm sentado aí nessa cadeira, preciso iniciar perguntando se você tem alguma restrição, algum tema, algum assunto, ou podemos fazer qualquer pergunta no âmbito político. Eu acredito que não tem restrição alguma, né? Vamos ver. Então tá bom. Eu começo te perguntando do Novo, que ele foi um partido que, dos que estão postos na corrida eleitoral aqui no município de Rio do Sul, foi o que menos fez barulho nessa fase de pré-campanha, né? Todos os outros saíram dizendo que tinham pré-candidatos. O Novo mais tímido, olha, talvez o Novo tenha um pré-candidato na majoritária, mas debateu em convenção, né, recentemente a possibilidade de correr essa majoritária e, ao que consta, não irá na majoritária. O porquê dessa estratégia mais discreta? Foi uma tentativa de surgir como uma novidade diante do que já estava posto e meio que se contando e se dividindo votos em Rio do Sul? O porquê dessa estratégia mais discreta? A estratégia, na realidade, era pela construção e criação do Partido Novo em Rio do Sul de uma forma mais pragmática, porque essa é a primeira eleição municipal na qual nós vamos concorrer, né? E o próprio partido ele foi se modificando a nível nacional, estadual e, consequentemente, também em Rio do Sul, por conta de decisões de sua própria executiva nacional. Só para teres uma ideia, em 2020, o Partido Novo não teve candidato em Pomerode, por exemplo, que é a terra onde hoje mora o nosso deputado federal Gilson Marques, e quando eu digo nosso é porque ele é rio-sulense, né, nato aqui. Não teve candidatos, por quê? Porque a diretiva nacional entendia que Pomerode não estava ainda preparada para receber uma chapa do Novo. Na época era o seu João Moedo, presidente nacional, e ele não autorizou uma chapa lá. Em 2020, nós só tivemos candidatos do Partido Novo em 6 cidades catarinenses. Nessa eleição de 2024, nós vamos ter em 40 cidades, contando aí as cidades onde tem apenas vereadores e sem majoritário. Então aqui em Rio do Sul não foi diferente. O partido foi afetado por isso. Eu assumi a liderança do Partido Novo aqui em meados de 2023. Depois de ter participado da eleição estadual, a eleição para deputado estadual em 2022, porque o partido também tem essa prerrogativa. Se você é candidato, você não pode ser líder partidário. Depois de ter enfrentado aquela eleição, então por março, abril de 2023, eu assumi a liderança, com o intuito de criar e defender a estruturação do Partido Novo, não só em Rio do Sul, como também em todo o Alto Vale. Ao longo desse período, nós tivemos mudanças dentro do próprio partido, como, por exemplo, uma alteração estatutária em março desse ano, que permitiu ao Partido Novo, o próprio partido decidiu pela utilização do fundo eleitoral, né? Temos um valor pequeno, porque só temos 3 deputados federais, mas isso impacta diretamente na formação de uma chapa, na construção do partido. Então, ao longo desse período, a gente teve essas transformações que impactaram também nessa condução de uma candidatura aqui. E eu, em 2023, convidei várias pessoas a fazerem parte do Novo. Para teres uma ideia, em agosto do ano passado, nós tínhamos 28 filiados. Hoje estamos com quase 70. O próprio partido colocou para a gente uma meta. Você quer ter candidato em 2024, tem que ter pelo menos 50 afiliados. Então, a minha preocupação foi estruturar e fazer o partido alcançar essas metas. Ao mesmo tempo, eu convidei pessoas que hoje são candidatos, né? Aliás, um só. Na realidade, posso ser bem claro, convidei o Manuel, que hoje é candidato pelo PL. Eu havia insistido com ele para se tornar filiado ao Novo, para exercer a sua vontade de se dispor a candidato pelo Partido Novo, porque esse é o grande filtro, primeiro o grande filtro da política, quem se dispõe. Eu sabia que o Manuel tinha essa intenção e convidei ele várias vezes. Depois que ele decidiu pela filiação ao PL, nós continuamos no trabalho de estruturação e, claro, quando conseguimos alguns candidatos para a Câmara de Vereadores, surgiu aquela necessidade. Bom, o partido pode ter um candidato a prefeito? Não é melhor ter um candidato a prefeito, até inclusive para ajudar na campanha dos vereadores? Entendemos que sim. Mas o Partido Novo, né, nós temos alguns valores. Um deles é visão de longo prazo.
Isso vem ao encontro também de um jargão que a gente usa no partido. A gente não pode se preocupar com a próxima eleição, a gente tem que se preocupar com as próximas gerações. E por isso, considerando também que há uma grande divisão no espectro ideológico no qual o Partido Novo transita, que é mais à direita, hoje o Partido Novo, dentro do Congresso Nacional, isso não é uma fala minha, é do site Congresso em Foco, é o partido que mais contrário ao governo se posiciona. Então, a gente tem em Rio do Sul que vários candidatos desse mesmo lado que se posicionam contra o governo, em algumas manifestações, alguns mais, alguns menos, mas tem um que é um candidato que é totalmente de esquerda e que é adepto à linha do governo federal, com a qual a gente combate no Partido Novo. Então, por isso, para não enfraquecer esse aspecto ideológico, por conta de toda essa movimentação do Partido Novo, esse crescimento lento e ordenado, a gente decidiu não participar da majoritária. Então, seria não participar por a questão de não interferir, não dividir ainda mais votos com as 5 pré-candidaturas que estão desenhadas e que podem se configurar agora no período de convenções em candidaturas mesmo. Também isso, Maneiro. E como eu era o nome assim, preferido, vamos dizer, da executiva estadual, de alguns filiados locais, e também participei de uma eleição em 2022 e não tenho a mínima intenção de ficar disputando a eleição a cada biênio, preferi dessa vez não participar também, então nós tínhamos também uma carência de nomes dentro do partido. Foi analisada na convenção alguma possibilidade de compor uma chapa só com o vice? Foi analisado ou não? Foi analisado, a gente pensou em colocar, mas é que a gente está vendo que as alianças, elas objetivam muito mais um resultado eleitoral do que a defesa exclusiva de bandeiras ideológicas. Então, até por conta disso, como a gente não podia impor a qualquer partido, coliguem somente com a gente conversou muito com o PL. Inclusive, temos uma boa intenção de firmar um acordo de apoio formal ao PL, mas, até por conta dessas negociações incertas ainda, e como nós preferimos fazer a nossa convenção já dia 23, aí abrimos mão também de fazer qualquer coligação. Uhum. E a nominata de vereadores, ela vai ser composta por quantos nomes dos 11 possíveis que um partido aqui em Rio do Sul pode colocar? Esse é outro problema também desse crescimento lento. A gente começou o ano com 11, tínhamos exatamente 11. O Partido Novo faz o que a gente chama de processo de alinhamento, um processo seletivo, que é submeter os candidatos a uma série de questionamentos, eles têm que produzir vídeos, eles têm que responder a questionários, para avaliar o perfil de cada um. De 11, nós chegamos à terça-feira com 7. Temos 3 mulheres e 4 homens. Todos bons candidatos, empenhados e motivados, mas, claro, o ideal seria chegarmos a 11, mas não conseguimos. Vamos lançar essa primeira campanha aqui com 7 nomes. Uhum. E como foi feita essa escolha? Eu pergunto porque tem essa questão das regras de filiação do Novo, que me parece que no começo do partido eram ainda mais restritivas e agora estão um pouquinho mais maleáveis. Como é que foi essa escolha? O que desses 7 pré-candidatos, o que eles têm em comum ou de predicados? Talvez, Albanera, o ponto em comum mais interessante é que, ao passar por esse processo de alinhamento, o que o Novo seleciona e verifica? Estão alinhados com os nossos princípios e valores? O Novo tem 6 princípios e valores que ele defende ferrenhamente, que a gente chama de inegociáveis. Então, esse processo seletivo, esse processo de alinhamento tendia a verificar se essas pessoas seguem esses elementos, se têm entendimento do que são, se têm posicionamentos que respeitam esses alinhamentos. E eu posso te dizer, hoje, você sabe que para eleger um candidato para a Câmara de Vereadores, para o que a gente chama de eleição proporcional, são raríssimas mesmo, as ocasiões em que o vereador eleito, ele com voto só dele, pode ocupar a vaga, porque você tem que atingir o tal do coeficiente partidário, né? E os nossos vereadores, hoje, se você votar em qualquer um deles, eles vão defender os mesmos princípios. Esse talvez seja o grande diferencial e a grande maneira que a gente fez para selecionar os vereadores. E a meta do partido é conquistar uma cadeira no Legislativo, pelo menos uma? Eu digo isso porque nós temos uma grande quantidade de partidos que estão com candidaturas. Acho que, a se confirmar isso, dificilmente um partido vai conseguir, talvez um ou outro consiga 2 cadeiras, uma terceira cadeira talvez seja um milagre pela distribuição de votos mesmo. E quando você não tem pelo menos a nominata completa, fica ainda mais difícil de atingir aquelas barreiras de cláusulas e coeficientes. É bem isso. Na realidade,
A gente acredita que os 7, por estarem empenhados e motivados, vão ter uma boa votação. Isso nos permitirá atingir, talvez, o coeficiente partidário. Se não atingir o coeficiente, pelo menos ficar bem classificado no que a gente chama da sobra, né? Eu tenho uma boa expectativa de que a gente faça um vereador. Um sonho dourado seria fazer 2, né? Mas a expectativa boa é de fazermos uma cadeira assim. O senhor não foi vereador pelo Novo, foi por outro partido, né? Na época não tinha o Novo em Rio do Sul, mas foi um vereador voluntário. No caso do Novo conquistar essa cadeira que vocês almejam no Legislativo, essa é uma cartilha que será seguida ou o partido tem liberado isso? Isso é uma questão mais do Marcos de querer ser vereador voluntário? Como o Novo conversa, o Novo de Rio do Sul conversa com essa linha vereador voluntário? O vereador voluntário foi um movimento que eu e uns amigos defendemos aqui desde 2014, a eleição foi em 2016. A gente chegou à cadeira e eu vou dizer, ele atrapalhou um pouquinho também o Partido Novo nessa construção ao longo de 22, 23, porque muitas pessoas que eu convidava para vir para o Novo achavam que quem vem para o Novo tem que ser voluntário, né? E algumas pessoas até achavam que eu tinha sido eleito pelo Partido Novo em 2016. Como você bem falou, não tinha Partido Novo. Quando o deputado Gilson Marques fez a primeira campanha aqui em Rio do Sul, ele me procurou porque muita gente dizia que não, com esse pensamento aí tem que falar com o Zanella, né? Que era aquela coisa do Estado menor, políticos não protagonistas, uma política mais enxuta, com menos privilégios, com mais doação do que retribuição. E aí isso atrapalhou, realmente. Eu tentei achar voluntários, porque tinha essa... O que me levou à política foi isso, né? Eu sou ainda apaixonado pela motivação do vereador voluntário, mas não pude condicionar, até porque não era uma condição do próprio partido. Sou pena até de eu não conseguir trazer simpatizantes, porque é uma questão de disposição também, né? Ser político e ainda mais ser voluntário. Mas teremos um candidato, um dos nossos vereadores, eu não sei se outros partidos terão, ouvi falar que outros partidos podiam aderir, é uma lei municipal, talvez a primeira lei municipal mais elaborada com esse intuito que a gente teve no Brasil, e cabe ao vereador eleito optar em ser voluntário ou não. E nós temos um dos nossos pré-candidatos que já afirma ser voluntário caso eleito, né? Eu espero que ele se eleja também, que a gente eleja 2, mas enfim, se outros voluntários houverem no outro partido, eu vou ficar mais contente ainda. Ainda falando dessa questão do vereador voluntário, por que isso, aos olhos de alguns eleitores, simpatizam e compactuam? Aos olhos do meio político, isso pode gerar uma certa repulsa. Imagino que tenhas enfrentado algumas barreiras para colocar o vereador voluntário, e não só no meio político, mas uma questão, às vezes, até de preconceito. Como é que foi essa fase de implantar e de chegar e dizer agora Rio do Sul vai ter um vereador voluntário? Foi bem difícil desde a eleição, voltando a 2016, né? Causava uma certa estranheza. Por que falar nisso? De que ideia é essa? Vai ser voluntário, não vai trabalhar? É que eu nunca encarei a vereança como um trabalho. Eu fui muito dado ao longo da minha vida a atividades voluntárias em entidades de classe, clubes de serviço, associações comerciais, enfim, eu participei de muitos cargos voluntários e entendia que a política também devia ser assim. Até porque, até 1975, e na realidade a vereança voluntária não é um avanço, podemos chamar de um retrocesso, é uma volta no tempo, porque até 1975 não se pagava vereador. E nunca faltou vereador, em município nenhum. Foi uma conduta que foi um agrado que, à época, a junta militar que governava o país entendeu por conceder aos municípios pequenos, vamos pagar para esse pessoal participar da política. E eu vou te dizer que o dinheiro acabou viciando o processo político. Hoje a gente tem no país mais de 75 mil políticos, considerando todos os vereadores, câmaras, assembleias, Congresso, né? Mais os 11 do STF, que são políticos também. É um número gigante que drena os nossos recursos, e essa talvez seja a grande bandeira do vereador voluntário e que é encampada totalmente pelo Partido Novo. Mostrar para a classe política e para os gestores públicos que o dinheiro público ele tem uma origem limitada e deve ser aplicado onde precisa. A gente gasta muito no meio, na atividade. Hoje, se você somar todos os políticos e todos os assessores que um político pode trazer para dentro da máquina pública, nós temos um universo de mais de 700 mil pessoas no país que são funcionários públicos, porque o agente político é um funcionário público, sem concurso, numa atividade meio, custando bilhões por ano para o país.
E a gente tem que tentar mudar essa realidade. Essa era a grande bandeira do partido do vereador voluntário, e é também do Partido Novo, quando o Partido Novo abre mão dos privilégios, abre mão de uma série de prerrogativas que os mandatários podem ter, inclusive o mandatário eleito pelo Partido, aliás, para se concorrer pelo Partido Novo, você já assina um termo de compromisso onde você se dispõe a renunciar a privilégios, a renunciar a um número exagerado de regalias que são concedidas aos políticos. Essa é a grande cultura do vereador voluntário e do Partido Novo. E como o Partido Novo aqui em Rio do Sul não terá candidato na majoritária, como é que vocês vão orientar os seus pré-candidatos? Você já falou que há uma proximidade com o PL, mas isso será do partido ou vai se liberar os seus pré-candidatos para como se sentirem na hora de visitar as casas dos eleitores? Estou pedindo voto para mim e simpatizo mais com esse ou com aquele pré-candidato a prefeito. Perfeito. O partido tem uma resolução interna na qual ele menciona que se o partido no município não tiver uma candidatura majoritária, ele pode liberar os seus candidatos desde que defendam outros candidatos que também tenham proximidade com os nossos princípios e valores. Mas em conversa na convenção, nós entendemos, e todos os pré-candidatos foram unânimes, em entender que a gente tem que defender a conduta dos nossos pré-candidatos como a conduta de um time que pensa de forma uníssona. E está acontecendo isso de forma natural dentro do partido. Nós temos uma das nossas bandeiras é defender liberdade com responsabilidade. Então, essa liberdade que o partido nos dá vai ser exercida com total responsabilidade pelos nossos pré-candidatos de pensarem de forma uníssona e como um time, para escolher realmente alguém que se aproxime do Partido Novo. A gente tem essa proximidade com o Manuel, né, do PL. Hoje, também, lembrando o site Congresso em Foco, o Partido Novo é o mais oposicionista ao governo federal. O segundo partido é o PL. Já há uma proximidade natural nisso aí. Conhecendo o Maneca como a gente conhece, sabendo das suas bandeiras, da sua posição, ficou muito mais fácil para os nossos pré-candidatos apoiarem ele e todos se mostraram com essa vontade. Claro que essas articulações e essas coligações anunciadas podem até impactar o apoio desses pré-candidatos, porque a gente não quer abrir mão dos nossos valores. A gente costuma dizer, e eu já vou repetir aqui, nós defendemos princípios inegociáveis. Então, se algum desses princípios for abertamente contrariado por alguma coligação que o PL e o Manuel venham a fazer e que a gente entenda que isso não nos permita ficar perto, eu acredito que os nossos pré-candidatos se afastarão por conta disso. E o mesmo deve ocorrer ou não, é porque o PL ainda tem uma questão de proximidade com outros partidos. MDB, o próprio PSD, eles estão numa conversa que pode, a gente está aqui na entrevista, nesse momento pode estar acontecendo uma reunião e definindo alguma coisa. Perfeito. Caso o PL decida declinar, nenhum dos três partidos está dizendo que vai declinar, mas aí vocês vão sentar, vão conversar novamente os pré-candidatos para ver qual apoio, para ver se com o declínio do PL ou com o PL indo para vice, muda um pouco? Muda, nós vamos conversar. Na realidade, a gente fez a convenção cedo, até com essa dificuldade de ter a candidatura, considerando tudo que eu já falei no início, a gente fez a convenção cedo e vamos assistir. Se houver uma composição que contrarie o que a gente está defendendo, porque a gente, volto a falar, a gente no Congresso e nas nossas campanhas vê as manobras e as práticas e a conduta do governo federal, do PT, como nocivas para a população e para o Estado brasileiro. Se a gente vê, mas também não adianta apoiar um partido que pratique da mesma forma, que se conduza da mesma forma, ou pelo menos de forma aproximada. Então, nós vamos avaliar o que as coligações vão apresentar, o que as candidaturas postas vão apresentar, sabendo da dificuldade de concorrer numa eleição sem um candidato majoritária para dar sustentação para o discurso, os nossos pré-candidatos estão dispostos, se for preciso, a defender o Partido Novo exclusivamente e ir para a eleição sem candidato. E qual é a avaliação que o Partido Novo faz da atual gestão em Rio do Sul? Eu tenho que ter muita calma nessa hora, né? Porque o grande problema da política nacional é o protagonismo que se dá a políticos e a partidos políticos. A gente vê que o interesse primeiro da gestão pública, em vez de ser a sociedade, acaba sendo do partido, dos interesses do partido. E aqui em Rio do Sul não foi diferente. A gestão atual andou muito bem em alguns momentos. Eu participei de forma muito atuante nos 2 primeiros anos de mandato do prefeito que foi reeleito,
porque era no mesmo partido dele, foi o único vereador eleito pelo mesmo partido que o atual gestor foi, mas a gente não compartilhou de mesmos entendimentos logo no início do terceiro ano. Isso se deve a posições pontuais do prefeito e dos seus secretários, se deve também a uma prática recorrente nas administrações, que está se aproximando da próxima eleição, todas as decisões, seja na Câmara, seja no Executivo, elas são pautadas por quanto isso me dá ou quanto isso me tira votos. E eu cansei de perder eleição na Câmara, votação, né? Eleição não. Votação na Câmara por 9-1. Éramos em 10 e eu defendia os interesses que eu entendia corretos de acordo com as bandeiras que me elegeram e que eu achava mais interessante para a sociedade. E às vezes eu sentia que não era essa a decisão, era o que era mais conveniente, termos eleitorais. No final conseguimos fazer algumas defesas, conseguimos fazer o entendimento, graças ao entendimento de muitos vereadores naqueles 4 anos que eu fiquei, muitas decisões se conduziram dessa forma. Rio do Sul hoje, por exemplo, não tem emendas parlamentares emendas financeiras, emendas parlamentares de vereador. Muitos municípios têm. Rio do Sul poderia ter. Cada vereador hoje poderia gastar aí R$500 mil por ano, do jeito que, como ele bem entendesse. Isso acaba amarrando todo o processo de renovação política, né? Porque você transforma uma cidade pequena como a nossa. Imagina um vereador ter 500 mil para ficar aplicando onde bem entendesse. Cria currais eleitorais dentro do Rio do Sul. As emendas eleitorais foram uma ferramenta criada na época de Renan Calheiros no Senado e Eduardo Cunha na Câmara. Não pode dar coisa boa. Eles criaram uma ferramenta que permite ao parlamentar cativar eleitores e também permite ao Executivo negociar com o Legislativo. Quando o Legislativo devia ser um órgão independente, fiscalizador e autônomo, e hoje é um órgão de negócios, né? Para ver onde vai botar o dinheiro. Os parlamentares deixaram de ser legisladores e parlamentares, deixaram de fiscalizar o governo para ficar negociando. Mas vamos ajudar a comunidade. Com esse conceito de que dinheiro público nunca tem fim, a gente não vai conseguir mudar a situação no país. E eu vejo que eu estou tergiversando aqui, mas a administração municipal também andou por aí. Acabou defendendo interesses particulares, interesses de partidos, interesses próprios e deixou a desejar em muitos aspectos. Segundo o entendimento do partido, quais são as prioridades para a cidade de Rio do Sul que vocês vão defender, né, nesse período eleitoral? O que Rio do Sul precisa? É claro que existem prioridades na educação, em várias áreas, mas a prioridade mesmo de todas as áreas, qual que não pode faltar na próxima gestão para Rio do Sul? O Partido Novo vem defendendo, vai continuar defendendo uma mudança de cultura no pensamento de como manejar o dinheiro público. Quando você fala das necessidades da cidade, não existe nada que o município vá fazer que não demande recursos. Toda satisfação de necessidade, de vontade da população, demanda investimento, demanda dinheiro. O Estado não produz um centavo de riqueza. Tudo que o Estado gasta, ele primeiro precisa retirar da sociedade, através dos impostos, para depois devolver como serviço, como obra. Então, talvez a nossa grande defesa é fazer com que os gestores se preocupem em melhorar os serviços e melhorar a forma de gerir o dinheiro. Por exemplo, uma das coisas que os nossos vereadores vão defender o tempo todo, a gente vem defendendo, e é uma coisa que deu muito certo já em Joinville, o processo seletivo para a contratação de comissionados. Aqui a gente conta hoje em Rio do Sul, segundo o número que me disseram essa semana, eu vou vender o peixe tal como eu comprei, nós temos 220 comissionados. Eu lembro que o prefeito atual, quando se elegeu em 2016, prometeu reduzir em 50% os cargos comissionados, que na época eram em torno de 130. Então, me parece que ele, além de não cumprir a promessa, quase duplicou o número de comissionados. Em Joinville, todos os cargos comissionados foram ocupados por processo seletivo. Mais de 60% das vagas foram ocupadas por funcionários públicos efetivos. Isso impactou de tal maneira a gestão, porque muitos funcionários que já sabiam o que estavam fazendo eram obrigados a conviver com aquele comissionado que vem de fora, vem por indicação política, por compadrio, por amizade, e que precisa aprender com o efetivo, que ganha às vezes a metade do que ele ganha, e esse comissionado fica um pouco tempo, daqui a pouco já é trocado por uma questão política e tal. Em Joinville, o impacto desse processo seletivo foi tão grande que a aprovação do prefeito está na casa dos 95%.
As pesquisas lá indicam um resultado em primeiro turno. Essa é uma prática que os pré-candidatos do Novo vão defender. Outra que a gente está conversando muito, é um tema que o Rio do Sul tem que lidar, é a tal da enchente. A gente observa as medidas, vamos falar em limpeza de rio, práticas de contenção, prevenção, mas ao falar de barragens, por exemplo, vamos construir mini barragens. A gente está convivendo hoje com eventos climáticos tão intensos e pontuais que hoje dizer que a barragem vai funcionar se a chuva cair para o lado ajusante da barragem, né? Eu acho que esse é o termo, a montante, jusante, confesso que eu não lembro dele. A montante. Ou seja, tem que cair dentro da barragem. Se a chuva cair depois da barragem, não vai fazer efeito aquela barragem. Nós estamos discutindo no partido para que todos os vereadores defendam uma prática que não é nova, não é nossa, e é uma modalidade de ser feita. É algo que a Holanda implementou nos anos 70, quando depois, a Holanda, um país abaixo do nível do mar, que convive com diques. Em 1973 tiveram uma inundação tão grande que tiveram mais de 2.000 vítimas fatais. E aquilo chamou a atenção das autoridades para a prática de atitudes e ações que façam as pessoas a conviver com a enchente. E os próprios japoneses do tal do projeto JICA cunharam uma frase que para mim é emblemática: enchentes são crescentes. Então, com essa frase dos japoneses e com a prática dos holandeses, que começaram a defender uma cultura de dar espaço ao rio, ou seja, criar grandes áreas de escape, grandes canais em áreas próximas ao rio, transformar aqueles canais em parques. Pode botar uma quadra de esporte que ela vai ser ocupada quando o rio chegar a 3 metros, uma quadra de cimento, que depois é só limpar. Mas fica aquele espaço vazio para a gente usar para água aí. Por quê? Porque a gente convive em Rio do Sul com uma cultura. E vamos lá, não condeno nenhum particular. Na realidade, eu digo que o particular deve fazer o que for possível para usar o imóvel dele de forma a fugir da enchente. Então ele tem que aterrar, fazer construção com pilotis e tal. É o que pode fazer. A gente construiu cidade em volta do rio. Não dá para condenar o particular. Mas o município pode, ele mesmo, fazer desapropriações e criar esses espaços. E isso é uma coisa que compete exclusivamente ao município. Ele pode desapropriar. Não precisa pedir para o Estado, não precisa pedir para a União, não precisa ficar esperando deputado falar. É o município, claro, vai precisar de recurso? Vai. Vai ter que discutir com quem são os proprietários que vão ter que sofrer com a desapropriação? Vai. Mas isso é uma medida que cabe ao município. A gente está há anos discutindo e sem essa possibilidade, porque depende do Estado, depende da União, o município pode começar uma cultura de dar espaço. Lá eles chamavam de Room for the River, para esse programa, e os water parks eram os parques que lidavam com água. Não vai ter sempre água, porque na seca, quando o rio estiver no leito normal, a água não vai lá. Ela vai lá só se chegar a 3 metros fora da calha. Mas vai ocupar espaço. Rio do Sul, Banir, tinha uma ilha atrás da Unidade. As pessoas mais novas não conhecem, mas em 80, 79, aquela ilha teve um braço aterrado. O rio foi aterrado. Essa é uma cultura que a gente viveu aqui e a gente tem que buscar um caminho diverso, porque isso impactou. Quem diga que não faz a mínima diferença. Na Holanda fez. Por que no Rio do Sul não pode fazer? Entendi. Falando agora um pouco sobre o Partido Novo, o senhor falou que vai ser permitido o uso do fundo eleitoral. Isso aprovado em convenção nacional recentemente. Em Rio do Sul, o partido vai fazer uso desse fundo eleitoral? Acho que o partido tem uma série de regras para distribuir, onde vai ter majoritário, Os candidatos, os pré-candidatos hoje do Novo terão acesso a isso? Como é que vocês debateram isso? Os candidatos terão um valor extremamente pequeno, mas que eu acho mais do que necessário. Eu, quando fui candidato, claro, a ideia do voluntário era outra, a gente defendia não usar. Usei, muita gente não acredita, mas usamos na época R$ 1.800 lá em 2016. E nós teremos, o Partido Novo fez um regramento muito interessante, muito democrático, levando em consideração o tamanho da cidade, se tem nominata completa ou não tem, no caso dos vereadores, se tem majoritário ou não tem. Enfim, fez um regramento muito minucioso para destinar o dinheiro. Vai ser muito diferente do que são os outros partidos. Sabe qual é o critério no outro partido? É o presidente do partido. Onde o presidente diz que quer colocar, vai colocar. E o Novo não é assim. O Novo fez de forma bastante democrática e transparente. Vamos prestar contas, né? Claro, a prestação de contas de campanha é uma obrigação legal da Justiça Eleitoral, mas o partido fez de tal forma que nenhum candidato vai deixar de ser assistido. Claro, nós temos cidades e candidatos que fazem questão de não usar o fundo.
Isso vai ser respeitado também aqui no Rio do Sul se algum dos pré-candidatos não fizer. Mas como a gente ainda hoje nem sabe qual o valor que virá para os nossos pré-candidatos e sabe apenas que o que vir será bem pequeno, em proporção e em relação ao que costumam gastar na cidade, em todos os lugares. Nós vamos talvez fazer uso para criar materiais conjuntos. É uma coisa que a gente deve fazer, criar materiais para todos os vereadores aparecerem no mesmo material, no mesmo santinho, no mesmo flyer, porque, volto a dizer, se você votar em um candidato do Novo, mas eleger outro, você está elegendo uma pessoa que se comprometeu com os mesmos princípios. A gente vai defender bastante isso na campanha. Uhum. O partido também tem flexibilizado, o fundo, essa questão do uso é uma flexibilização. A questão de coligar, né? Isso mais no início do partido não era uma vertente tão que se via assim tão possível. Hoje o partido já abre para essas possibilidades de coligar na majoritária. Acho que no estado, em alguns municípios, isso vai ocorrer. Abre sim. Essa flexibilização foi decorrente de uma interpretação que se fez. Vamos lá, fundo eleitoral. Por que usar o fundo eleitoral? Quando o Partido Novo foi criado, lembrando que a ideia dele surgiu lá em 2005, 2006, ele foi registrado apenas em 2015 e, por conta de toda a dificuldade, né, criar um partido, naquela época, lá em 2015, 2016, se eu não me engano, foi onde foi criado o fundo eleitoral, quando o partido estava surgindo no cenário político nacional. E na época, quando foi criado o fundo eleitoral, o fundo eleitoral brasileiro era de 500 milhões. Hoje é de mais de 6 bilhões. Ao mesmo tempo, se impediu que os partidos buscassem recursos com empresas. Pessoas físicas só podem doar 10% do rendimento declarado à Receita no ano anterior. Quer dizer, foram restringindo a captação e aumentando o dinheiro público. Ou seja, o Novo estava indo para a eleição com canivete quando outro partido vai de canhão. Ainda irá com muito pouco dinheiro perto de partidos maiores, porque tem 3 deputados federais. Mas essa disposição de fatores obrigou o partido a tomar essa medida de usar o fundo. As coligações também são um processo de construção natural. A gente não pode entender que é uma democracia, a gente tem que conversar, e a gente pode acreditar que os partidos que coligam com o Novo estejam se transformando ou se aproximando dos nossos valores. Não quer dizer que o Novo, ao coligar com outros partidos, está se tornando mais do mesmo. Eu escuto muito isso dos críticos, como você falou antes, dos políticos que não gostam do voluntário, que não gostam do Novo. O Novo já está velho, o Novo é mais do mesmo. Não, posso lhe garantir, o Novo continua fiel aos seus princípios e vai tornar isso bem evidente na eleição. Marcos, nós estamos agora encerrando o bloco, mas eu tenho algumas perguntas que eu preciso fazer para a gente entender de novo antes de encerrar essa edição do programa. O modelo de emenda parlamentar do Novo, ele vem através de projeto. Você escreve o projeto, são selecionados e o deputado remete a uma votação. Isso acontece aqui em Santa Catarina. Acho que a Renal Vida aqui em Rio do Sul, inclusive, foi contemplada com uma emenda dessas. A pergunta que eu faço é se isso não causa uma certa desproporção com regiões menores. O Rio do Sul tem um número de pessoas que podem fazer a votação. Joinville é um número 10 vezes maior do que Rio do Sul. Um município como Presidente Nereu ou Vidal Ramos, Embuia, menor ainda. Não deveria, pelo menos, criar etapas ou grupos, aqui um grupo de cidades com até X habitantes, para que se seja mais igualitário? Esse método, Boni, que você mencionou, foi criado pelo Matheus Cadorim, que é o nosso primeiro e ainda único deputado estadual. Já o nosso deputado federal, Gilson, ele não usa esse método. E essa é uma das prerrogativas do Novo, não impor regras. O que o Novo pede é que essa distribuição de emendas seja feita com... Primeiro, compete ao parlamentar. O Novo dá total liberdade para o parlamentar decidir se vai usar a emenda ou não, mas, se usar, ser totalmente transparente quanto ao método e quanto à forma. O Gilson, por exemplo, ele fala emenda sem barganha, ele não negocia nada com ninguém, foi o deputado que mais mandou dinheiro para o Hospital Regional nos últimos anos, e o hospital teve que implorar para ele tirar uma foto. Não é esse o objetivo dele. Ele quer fazer o dinheiro chegar onde precisa, de acordo com os projetos que são enviados ao Gilson e de acordo com a avaliação que ele faz lá de necessidade.
O Matheus já preferiu botar a eleição, mas, se eu não me engano, ele também coloca algumas regras para tentar respeitar a proporcionalidade. Eu seria leviano se eu começasse a falar do método do Matheus, porque eu não sei direito como é essa questão de números, mas acredito que ele tem alguma ferramenta para diminuir essa desproporção, tanto que a Renal Vida foi contemplada. Mas o que eu volto a dizer, a liberdade do parlamentar em usar ela permite que você verifique o formato, verifique o jeito e pelo menos você sabe que ela está sendo usada por um coletivo, não para o interesse do parlamentar. E nós temos aí, por exemplo, você citou o Gilson Marques, ele é um deputado federal reeleito. O Bruno Souza é um deputado estadual que optou pela não reeleição e tentou uma vaga na Câmara Federal, até contribuiu com a legenda que garantiu a cadeira do partido, né? A reeleição é uma questão no Partido Novo? No Estatuto só se permite uma reeleição para o mesmo cargo. O Bruno, como você citou, sequer foi eleito pelo Novo. Ele foi eleito por outro partido, filiou-se ao Novo enquanto estava na Assembleia e decidiu ir para a Câmara. Mas no Estatuto a gente permite uma reeleição para o mesmo cargo. E aí depois de um outro período pode retornar? Pode até, ele se quiser voltar, vamos imaginar que o Gilson acabe o mandato dele e queira voltar para a Câmara Federal. Ele tem que abrir mão de um próximo mandato e se quiser se candidatar depois, ok. Né? Mas se ele quiser continuar na política, ele tem que partir para outro mandato, outro nível, né? E agora nós vamos para aquele jogo de perguntas e respostas. Eu não costumo colocar só uma palavra, pode ser uma frase, uma expressão. Governo Tomé. Bom no primeiro ano, péssimo no segundo. Governo Lula. Desculpa, né? Governo Lula, péssimo em todos os mandatos. Governo Jorginho Melo. Ainda não tenho como avaliar, está 1 ano e meio, espero que... não concordo com muitos posicionamentos do Jorginho. Centrão. Um problema para o país. Rio do Sul. Um lugar que ainda pode crescer muito. E Marcos Sávio Zanella. Tenho muito a contribuir ainda. Tá certo. Quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui no programa 1 contra 1 para falar aí do posicionamento do Partido Novo. Eu e o Partido Novo agradecemos muito o espaço. Obrigado. E agradecemos também a você que tem nos acompanhado e nos prestigiado nessa temporada 2024. Muito obrigado e até a próxima edição do programa.